Fala pessoal, beleza? Você já ouviu falar nisso? Radbrot. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, mas com certeza você já viu essas bolinhas vermelhas em algum instrumento. Nos instrumentos laqueados é bem mais fácil de ver, porque o laque nada mais é do que um verniz transparente, então a gente consegue ver o que está acontecendo com o metal. Mas nos casos dos instrumentos prateados também dá para ver, normalmente em casos mais avançados de corrosão. O que acontece é o surgimento de ressaltos, tipo calombo na superfície do metal, como você pode ver nessa foto. Radbrot quer dizer ao pé da letra corrosão vermelha. Mas como ela é formada? O material mais comum utilizado na construção do trompete é o latão amarelo, que tem 70% de cobre e 30% de zinco. Quando essa corrosão acontece, o zinco vai embora, restando apenas o cobre. E como o cobre é vermelho, surgem essas pintinhas vermelhas. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que isso é irreversível. Já era. Não adianta fazer nada. Não adianta polir, não adianta passar nenhum produto. Nada que você faça vai fazer essas bolinhas desaparecerem. Vamos começar a falar da parte boa agora. É fácil evitar essas bolinhas. Basta manter o trompete limpo. Essa corrosão acontece por causa da sujeira que fica dentro do trompete. Então, se ele sempre estiver limpo, não vai acontecer o Radbrot. Lave sempre que possível o trompete, especialmente o lead pipe e a bomba geral de afinação, que são os lugares mais sujos e mais suscetíveis ao Radbrot. A segunda boa notícia que eu tenho para dar para vocês: existem materiais que são muito mais resistentes ao Radbrot do que o latão amarelo. Como eu falei para vocês, essa corrosão acontece no latão da seguinte maneira: o zinco vai embora e sobra só o cobre, e no latão amarelo tem 30% de zinco. O que aconteceria se o material tivesse um percentual menor de zinco? Muito mais resistente à corrosão. Sim, eu estou falando do latão dourado e do latão avermelhado. No caso do latão dourado, há apenas 15% de zinco, comparado com 30% no latão amarelo. No caso do latão avermelhado, é ainda menos, só 10% de zinco. É muito mais resistente a esse tipo de corrosão. É por isso que hoje em dia muitas marcas têm usado esses materiais com percentual reduzido de zinco nos seus trompetes estudantes, aqui entre nós. A molecadinha não tem muito capricho com a limpeza do instrumento. Mas essas não são as únicas opções do mercado. Nickel Silver, conhecido aqui no Brasil como alpaca, tem um percentual reduzido de zinco e também conta com níquel na liga. É sem dúvida nenhuma um material muito resistente a esse tipo de corrosão. Além deles, eu vou te falar dois materiais que podem ser usados na fabricação de lead pipe que são totalmente resistentes ao Radbrot. Isso mesmo, se o seu lead pipe for de cobre ou de prata, não existe risco nenhum de Radbrot. Isso porque não tem zinco na liga. É bem verdade que esses materiais são raros hoje em dia. Primeiro pelo custo e segundo pela fragilidade. É muito fácil de amassar um lead pipe assim. Bem, eu ainda tenho uma terceira boa notícia para alegrar seu dia. Essa corrosão nasce de dentro para fora, por causa da sujeira que fica acumulada dentro do tubo, como você pode ver agora nessa imagem. Mas essa corrosão não é tão severa como você pode imaginar. É bem verdade que em casos mais graves ela pode chegar a furar o tubo, mas normalmente a corrosão demora muito tempo até atingir esse estágio. Eu vou te mostrar um lead pipe que está com Radbrot. Para quem olha por fora, pode até imaginar que o instrumento já está condenado, sendo necessária a substituição do lead pipe. Mas a realidade não é bem essa. Observe que quando o lead pipe é cortado no meio, podemos ver que o material está quase intacto. Nesse caso, ainda seria necessário muita corrosão até que esse tubo viesse a furar. Talvez a dica mais importante desse vídeo: se o seu instrumento já tem o Radbrot, não faça limpeza ultrassônica. Pode fazer limpeza química, outros tipos de limpeza, mas não a ultrassônica. Eu não estou falando que a limpeza ultrassônica é ruim, muito pelo contrário, é excelente.
Mas nos instrumentos que já tem red rot, ela pode ser perigosa. Por quê? Porque ela trabalha por cavitação. É como se ela limpasse os microporos do instrumento. Eu já ouvi relatos assim, a limpeza ultrassônica abrindo buracos no lead pipe do trompete. Se você tem um instrumento novo ou bem conservado sem red rot, pode ficar tranquilo e fazer uma limpeza ultrassônica. Mas se o seu instrumento já tem corrosão, fique esperto. É mais ou menos como se esse tipo de limpeza fosse lá e cavocasse, bem na região que já está meio podre. Não é uma boa ideia, né? Não confunda o red rot, que são essas pintinhas vermelhas que a gente acabou de ver até então, com acid bleed. Acid bleed, ou sangramento ácido, é mais ou menos assim. É como uma mancha marrom que pode ir crescendo com o passar do tempo. Elas acontecem sempre nas proximidades de uma solda. O instrumento é montado através de solda de estanho, mas a solda não pega direto no latão. Antes você precisa passar um negócio chamado fluxo no local onde a solda vai ficar. Só que esse fluxo é bem ácido. Se tiver uma fissura no metal, ou se não for bem neutralizado e limpo depois da solda, esse micro vestígio de fluxo vai dar problema lá no futuro. Bem, com o passar do tempo, esse fluxo vai se espalhando pela superfície da lata, debaixo do laqueado. Não dá para saber qual instrumento vai ou não desenvolver o acid bleed, e não há nada que você possa evitar para fazer que ele desenvolva. Mas a boa notícia é que, apesar de feio, ele é absolutamente inofensivo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!